Beleza. Olá, sejam bem-vindos a mais uma mesa de câmbio. Meu nome é Diego, sou especialista de câmbio na Gold Investimentos, escritório credenciado da XP, e essa é a sua mesa de câmbio. Esse é o canal por onde você envia, recebe recursos do exterior, compra imóvel do exterior, faz a sua importação, a sua exportação, faz a sua transferência internacional. E hoje nós vamos tratar sobre investimento no exterior. E para tratar desse assunto, eu trouxe uma pessoa super especial, amigo, sócio. Bom, eu posso falar infinitamente aqui as características e adjetivos dele. Eu anotei, tá, para poder falar. O cara foi 3 vezes top 50 dentro da XP, todo ano, para vocês entenderem, todo ano a XP faz uma eleição dos melhores assessores do Brasil. E ele só foi 3 vezes entre os melhores, tá bom? 15 anos de mercado financeiro, head da célula Private Offshore dentro da Gold Investimento, atualmente CEO da Gold Investimento. Com vocês, Júnior Martinelli, vulgo Leadership. Líder para nós mais próximos. Obrigado, Legal. líder, pela presença, cara. Pô, maravilha, Diego. Fico muito lisonjeado pelo convite, tá? E tá muito em pauta agora, né? 2024 foi um ano bem complicado para o Brasil, dólar subiu bastante, né? Então tem muito papo pra gente falar aqui, tá? E assim, muito também feliz que não é todo dia que a gente é convidado pelo primeiro cara de câmbio do Brasil, né? Então aqui, pô, parabéns. Para quem não sabe também, a gente falou de mim aí, eu vou falar dele também. O cara ganhou em 23 e 24, né? No exercício da XP. O primeiro cara, né, em primeiro ranking da XP em todo o Brasil. Então, parabéns, Diego, e muito obrigado pelo convite. Obrigado, líder. Obrigado, Júnior. E você me falou de leadership, né? Vou falar seu apelido aqui também, tá? Pode falar? Vou falar, vou falar. Tô falando do meu apelido é leadership na empresa. O apelido dele é Mini, tá, Não gente? tem problema Por não. objetivos, né? Características óbvias, que a gente já sabe disso, né? Meu pé nem toca no chão, pô. Fico até vigiando na câmera se tá pegando ou não. Bom, mas é importante dizer que somos primeiro do Brasil. Exato. Somos primeiro. A Golden, sem a participação de todos, a grande colaboração de você, de toda a sua organização ali da parte de offshore, a parte de investimento no exterior, toda a estruturação desse projeto, a gente não teria conseguido, a Golden não teria conseguido chegar lá. E é importante vocês entenderem que Golden Investimentos é mesa de câmbio é Golden Investimentos. Fazemos parte dentro da estrutura da Golden Investimentos, atendendo nossos clientes, nossos 4 bi sob assessoria, nossos mais de 60 sócios que participam dentro do escritório, dentro das nossas 3 filiais, Rio de Janeiro, interior, Cachoeiro, Itapemirim, grande polo de mármore e granito, e a nossa grande capital, Vitória, aqui, com um grande PIB aqui dentro do nosso estado. E Vila Velha também, né? Vila Velha também, porra. Aí, Exato. lá na sua terra aí, é que tem uma rincha, né? Vila Velha, Vitória, enfim. Pessoal, hoje, sobre os assuntos, é muito interessante. E antes de a gente entrar no assunto, quero convidar vocês a seguirem o nosso canal, comentarem aqui nesse vídeo que vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no Spotify. Dizerem também se a gente quer se vocês querem que a gente trate de outros assuntos também. Enfim, esse canal aqui é para vocês. O intuito da mesa de câmbio é comunicar com vocês, com você, cliente, que quer entender mais sobre o mercado de câmbio, sobre como investir lá fora, sobre como trazer seu recurso do exterior ou levar o seu recurso para o exterior. E dentro daqui dos assuntos, é um assunto extenso, mas eu acho importante aqui citar os principais para você acompanhar até o final. Senão você vai perder todo o conteúdo aqui, ó. Nós vamos falar sobre investir no exterior, vamos tratar sobre produtos para poder investir no exterior, como investir, né? Se a gente vai investir, como que a gente vai investir lá fora, como é que o dinheiro vai chegar lá, o que tem lá, quanto de imposto a gente paga para essas operações, a parte de sucessão, que é importante, né? Para quem que vai depois esse recurso, depois que a gente não tiver mais aqui, vamos dizer assim, e isso do novo governo. Nos Estados Unidos, o novo governo Trump, acho que é um assunto mais quente do que nunca para a gente poder tratar. Esse tá forte. E líder, vamos lá. Por que, esse aqui acho que vai ser a pauta que a gente vai ir, vai voltar em todos os momentos. Por que investir no exterior? Por que dolarizar meu patrimônio? Por que investir no exterior? Por que investir nos Estados Unidos? Maravilha. É bom falar assim do exterior, né? Mas quando a gente fala aqui na Golden, lá com a gente praticamente faz investimentos para os Estados Unidos, né? Porque, como todo mundo sabe, os Estados Unidos hoje é a maior potência econômica, né, do mundo e representa ali mais da metade da liquidez das ações do mundo também.
Então, posso falar aqui, né, tirando uma exceção ou outra ali, né, 95% dos investidores que investem com a gente, que manda recurso para o exterior, vai para os Estados Unidos, tá? Poxa, poderia falar vários motivos, né? A gente está em janeiro de 25, né? E 24 a gente teve ali o câmbio, né, nosso desvalorizou em mais de 20%, né? Então, posso falar de diversificação, posso falar de tamanho de mercado, tá? Então, pra você ter ideia, né? Uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, a Apple, né? O que ela negocia por dia é praticamente o que todas as nossas empresas aqui da Bolsa negociam junto, no mesmo dia, né? Então, assim, o tamanho do mercado, o quanto o Brasil representa do mundo, Diego, né? É muito pequeno. E o investidor brasileiro tem uma coisa que a gente chama de viés, né? Que é home bias, né? Que é um viés doméstico de investir 100% né, do dinheiro dele no Brasil. Agora, você pensa em um empresário, ele tem a sua empresa toda no Brasil, né? Aqui a gente tem um viés de imóvel também, né? Então ele vai ter os imóveis geralmente na cidade onde ele mora, né? Que tem esse também viés, né? De você ver o tijolo ali e tudo. E aí você vai deixar também todo o seu dinheiro no Brasil, né? Então a gente vê que realmente, por termos de diversificação, né? E o Brasil hoje, ele é 2% do mercado de bolsa, Isso que 2% eu do ia mercado de comentar renda agora, você fixa. tirou da minha boca, eu ia É, comentar agora. É muito pequeno a nossa participação, se for ver macro, assim, acho que até menos, não? 1%, acho que menos de 2%, se eu não me engano. o nosso amigo ali, ele pode botar, né, o gráfico, tem aqui o gráfico, né? E Depois a gente coloca o gráfico no vídeo. Vai aparecer o gráfico no vídeo, vai aparecer o gráfico no vídeo. exato. E que aí você vê o tamanho, né? Realmente, é menos de 2%, eu não queria botar assim tão específico, mas é menos de 2% do tamanho do mercado, né? Realmente é muito pequeno. E queria acrescentar um dado importante também, que o Brasil, o nosso PIB, né? Você quer estar onde acontecem as coisas. O PIB do Brasil hoje é de 2,7 tri de dólar. O PIB dos Estados Unidos é de 27 tri de dólar. O PIB da China é de 17 tri de dólar. Aí você pensa, onde você quer que tá os seus negócios? Onde está mais movimentando, mais pulsante? Ou só ali é onde passam algumas pessoas onde não tem tanta liquidez? Eu acho que esse dado de PIB é interessante para entender assim, ali que está movimentando, é ali que está acontecendo, ali eu vou ter mais liquidez nos meus ativos. Então acho que é importante trazer esse dado também. Tem mais um ponto muito importante também, que eu acho que vale a pena colocar aqui, né? Pensa aqui nossos vizinhos, né? Os argentinos. Quanto que era a cotação do peso, dólar, não sei, vamos lá botar 10, 20 anos atrás. E quanto que é hoje? Né? Eu tive lá, né? Você também teve lá esses dias, né? A cotação ela só sobe, né? Chegou a bater 1.000 pesos para $1, né? E a gente tem Venezuela aqui também, né? Não tô falando que a gente vai caminhar para esse lado, Sim, né? sim, não vai trazer esse Mas mérito político, lógico. exato. Mas assim, por questões, né, de diversificação, eu acho que faz sentido ali a pessoa, principalmente os que têm mais patrimônio, né, você ter ali uma boa parte de investimento lá fora, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas poxa, eu sou conservador, eu posso mandar dinheiro lá para fora? Na realidade, assim, você está sendo muito agressivo, vamos dizer, nos seus investimentos, se deixar os investimentos só Aqui. aqui no Brasil, Pelo contrário, né? né? Exato. Se você for conservador, tinha que ter cada vez mais lá fora, né? E eu achei aquela retórica de que não é nem um papo velho, mas de que deixar aquela ditado, né, popular, deixar todos os ovos na mesma cesta, por mais que seja batido, mas acho que é uma das coisas que mais aplicam de você investir lá fora, diversificar, não deixar tudo no lugar só, como você falou, de corre muito mais risco aqui. Lembrando, a gente está entrando no mérito político, falando entre muito mais risco do teu capital, a deteriorização do seu recurso, né, a inflação, falando propriamente dita, do que de fato, sei lá, risco o país, outras coisas mais, vamos dizer assim, o seu poder, né? O seu poder aquisitivo, o seu poder do seu capital. Você pegou um gancho bom aí, tá? Você falou da inflação, deixa eu falar um pouco sobre isso também, que esse talvez pode ser um dos maiores motivos também de você diversificar, né, seu patrimônio no exterior. Porque o dólar, desde que foi lançado, o dólar não, né? O real, desde que foi lançado em 94, ele já perdeu 90% do seu valor, tá? Então, se você pega E esse gráfico tem que aparecer. esse tem que aparecer. Vai aparecer aqui depois. Vai ter um momento. Daquele nó de 100, né? A nota de Famosa 100, essa na internet, né? E podia ser meme, né? Mas não é realidade. E se você pega, né, a inflação de países, né, como os Estados Unidos, né, por mais que ela seja, né, teve alta nos últimos tempos por conta da pandemia e tudo, né, é uma inflação muito menor do que a nossa aqui, né, brasileira. E a gente encontra ativos lá. Aqui no Brasil é muito comum encontrar ativos real, dólar, dólar na cabeça. Real, mais, né, títulos públicos de mais 4, mais 5, mais 6.
Tem isso lá fora também, Júnior? É, até tem, tá? Mas geralmente eu vou botar aqui que 99% dos nossos investidores investem em títulos pré-fixados, tá? Porque esse é real, né, esse ativo real lá no exterior, que chama TIPS, né? Eles são é tão pequena a margem acima da inflação, porque é um país realmente que ele é mais pulsante, né? E a inflação é menor. Então, os investidores eles preferem estarem ativos geralmente lá fora pré-fixados, tá? É, A gente vai falar sobre isso depois no tema que você falou aí, né? a gente já É, eu acho que entrando. você pegou um gancho bom, né? Já entrando, né? No segundo tema Já era para aqui. entrar nesse tema já, de Perfeito. quais ativos a gente tem lá fora, já que você falou também que tem ativos um pouco mais conservadores. Quais são os principais que você elencaria assim? Eu tenho um que eu gosto muito, que é o meu ativo de liquidez lá fora. Se você não falar, eu vou falar depois. Ah, não, maravilha. É assim, lá fora é exatamente como é aqui, né? A gente tem renda fixa e renda variável. E dentro de renda variável ali você tem, né, os famosos fundos imobiliários, que lá fora, né, são os REITs, e também as ações, tá? Então, assim, se a gente dividir, né, renda fixa e renda variável em duas caixinhas, fundos imobiliários e ações, vamos falar de renda fixa primeiro. A renda fixa, lá fora a gente costuma fazer bonds, né, que aqui no Brasil Eu te pergunto isso agora. Vamos traduzir. Pro Brasil, exato. o que seria o bonde aqui no Brasil? Seria semelhante ali às debêntures, né? São dívidas corporativas, né? Então a gente lá fora, em renda fixa, a gente faz isso. E diferentemente daqui do Brasil, onde você tem pré, pós e IPCA+, né? Lá fora, geralmente, as dívidas, né, corporativas, elas são emitidas pré-fixadas. Então você compra um título para 26, 27, 28, 29, né? Aí depende do seu horizonte de investimento, que paga aquela taxa pré-fixada ali, você vai segurar o título, no final ele vai ser recomprado pelo preço de face que ele foi emitido, e enquanto você tiver comprado no ativo, você vai recebendo aqueles jurinhos, né? Aqueles jurinhos todos lá fora paga-se a cada 6 meses, tá? Esse é o O que você bonde. prefixou. Esse é o bonde. E aqui você fala que tem o tesouro direto, né? Lá fora também tem, que é lógico, a gente não pode investir no tesouro direto lá fora, porque a gente não é cidadão americano, mas a gente pode comprar os treasuries, né? Que é o título do Tesouro Nacional americano, que só que ele paga menos do que os bonds, porque com certeza os juros está relacionado ao grau de risco daquele investimento. Né? E uma empresa, ela, né, teria mais risco do que o governo. Porque o governo ele pode, né, emitir, né, que inclusive deu a inflação nos últimos tempos aí, né? Ele pode imprimir dinheiro, né? E as empresas não. Então, os treasuries, que são os títulos americanos, eles pagam menos do que a dívida Mas até se corporativa, tivesse né? só o saldo em conta, Júnior, considerando que 2024, tudo bem que agora o dólar já arrefeceu um pouco, o Trump, que a gente vai falar lá no final, prometeu um alvoroço no mercado de muita tarifação, e não teve, né? Vamos falar mais à frente. O dólar já arrefeceu um pouco mais, mas em 2024 o dólar fechou numa alta de 27%. Uhum. Não vamos entrar no mérito de sempre estar comparando também, de se enviar recurso para o exterior, meu dinheiro está tão valorizado, não está tão valorizado, porque senão vira tipo a viagem para Disney, né? De estar comprando lanche, tá comprando a água, meu Deus, quanto que estou pagando em real disso daqui? Não, a diferença quando você investe lá fora, para você ficar fazendo esse comparativo, é que quando você viaja, até se você for comparar, você está gastando. Uhum. E quando você manda recurso lá para investir, é pelo contrário, ele está rentabilizando e tendo sempre com uma visão mais de longo prazo. Se estiver errado, você me corrige. Não, você tá certíssimo. E, Aí e, você entende muito mais do que eu, né? não, e um ativo que eu gosto muito, muito lá fora, inclusive, é um ativo de renda variável, um ETF. Quem está acostumado com bolsa aqui no Brasil também é o TFLO. Eu diria que é quase que um fundo D0 para quem está habituado um pouco mais com o mercado financeiro. D0 é aquele fundo que você colocou hoje, pode tirar amanhã, pode tirar no mesmo dia. E, como eu falei, se tivesse na conta parado também já estaria bom, considerando o dólar. Dólar é dólar, né? Vamos dizer assim. Esse ativo que você falou, o TFLO, ele é muito recomendado para aquela pessoa que quer mandar o dinheiro e não sabe quando vai utilizar, mas talvez vai utilizar no curto prazo ali, né? Então, vai te remunerar ali mensalmente os títulos de curto prazo do Tesouro Americano, né? Então, entre aspas, né, é um fundo de investimento que compra Tesouro Americano de curto prazo, tá? Entendi. É isso que ele faz. Então lá Ele, fora. ele entra na parte de bolsa, mas na realidade ele é um ativo de renda fixa. E lá fora, então, a gente tem, simplificando, que praticamente quase o que a gente tem aqui do CDB tem quase que um irmão do CDB lá fora. Do que a gente tem de renda variável, eu diria que é praticamente a mesma coisa, só que com uma muito maior liquidez, né? Como você deu o exemplo da
da Apple. E tem esses ativos lá fora. Deixa eu só fazer mais um, antes de você falar sobre isso, né? Passar para a próxima pauta, que diferentemente aqui do Brasil, quando a gente tem uma. Aqui a gente consegue outperformar o índice, né? Vamos dizer, o Bovespa, né? O que é outperformar? Você faz uma carteira de investimentos e aí, como o índice ele também não é muito bom, né? E grande parte do índice ele é banco, commodity, né? E é elétrica. A média, se você pegar a média do Ibovespa, não é uma métrica muito boa, né? Agora, diferentemente disso lá nos Estados Unidos, é muito difícil você fazer um stock picking. O que é isso? O que é estoque? Exato. Você pegar ali e ficar escolhendo single names ali, ficar escolhendo os ativos. Ah, eu quero comprar Eu vou Nvidia. te chamar você de Eu... Thomas, tá? Contei 3 palavras em inglês. Você ficar escolhendo as ações, né? Você ficar ali pegando, eu quero pegar Nvidia por causa da IA. Eu quero pôr Apple porque, sei lá, sou fã da Apple, né? E eu quero, sei lá, outra empresa aí, né? Meta ou Google, porque eu gosto da empresa. E você performar mais do que o S&P, que são as 500 maiores empresas da bolsa, tá? Eu ia falar isso Exato. agora. Vamos falar do S&P? Então é perfeito. Então, assim, lá fora, a gente prefere fazer as alocações internacionais em ETFs que replicam os índices, tá? E aí, no S&P, né? Aí você tem vários, né? Você tem o SPY, né? Que é SPY. Você tem o VOO, né? Que praticamente faz a mesma coisa, só de outra gestora, né? Que esses dois índices, eles replicam o S&P. Você tem o Nasdaq também, né? Se você é um cara que gosta mais de tecnologia e acha que as empresas de tecnologia vão continuar, né, performando bem e tudo, né? Apesar de hoje não ter sido um bom dia, né? Hoje é 27 de janeiro, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso se você quiser. Mas que aí esse ativo é o QQQ, tá? Que ele replica, né, as empresas de tecnologia da Nasdaq. Não, para mim tá sendo excelente aqui, porque eu cuido da parte do dinheiro chegar lá fora, do dinheiro chegar aqui da melhor forma, da forma mais rápida. Mas também quando eu preciso cuidar da minha carteira, eu tenho que procurar o Júnior Martinelli, eu tenho que procurar o Thomas, tenho que procurar o João Arthur, enfim, quem entende bem o João, né? Que é o nosso investor do escritório, que ajuda a montar todas as Exato. carteiras, porque também não consigo acompanhar isso tudo como vocês estão todo o tempo ali vendo o que é carteira, o que é oportunidade, o que tem de mais interessante no mercado. É isso que é o bom, né? A gente tem lá na empresa, na Golden, um comitê de alocação, e aí você pode procurar um dos nossos 50 assessores que a gente tem, né? E quem não é dessa cidade que a gente tem, né, filial, a gente atende também remotamente, né, por Zoom. Então, você pode ali escolher e investir com os nossos assessores também. Esse comitê de locação é muito interessante, que a gente Exato. consegue ter toda uma maior diligência ali no atendimento do cliente, que está sendo tudo, sei lá, muito mais claro, muito o cliente ficar muito mais confortável de acordo, lógico, com o perfil de investimento dele. A gente está Sim. falando de vários ativos aqui, mas, lógico, tudo é de acordo com o que o cliente quer de fato, a gente só quer trazer novidade que tem diferente no tema. Mas eu já quero... Porque se você pegar aqui um aplicativo, né, e botar aqui XP, se botar ali no mercado internacional e tudo, poxa, você vai ver ali, sei lá, uns 50 ativos internacionais, Como uns escolher bondes. isso? Como é que eu escolho, né? Poxa, essa empresa aqui, qual que é o risco de crédito dela? Ela paga como, né? Poxa, se é mais longo o título, qual é o risco que eu tenho em relação a isso? Isso é bom falar também, que eu não falei antes, né? Que os bondes lá fora, que é a renda fixa lá fora, que são aquelas dívidas corporativas, diferentemente aqui do Brasil, né, onde a gente enxerga o título, a gente comprou uma debênture aqui, PCA mais 5, PCA mais 6. Né? Se você não tiver marcado o mercado ali no seu aplicativo, ele vai ganhar IPCA mais 6, né, bonitinho na curva ali. Né? Lá fora, Diego, esse ativo, essa dívida corporativa, ela é negociada diariamente. Então, Você vê o tempo todo essa movimentação. Então, Vai até estranhar, né? É renda fixa ou renda variável? eu comprei uma renda fixa ou uma ação, né? É importante ter um assessor de perto para poder acompanhar, para você entender bem o Exato. mercado, o que está acontecendo. Exato. Isso eu acho que é muito importante. Essa diferença do mercado lá fora, eu não diria nem que é mais maduro, né? Mas as pessoas lá fora estão muito mais habituadas a esse tipo de movimento de mercado, de como é que funciona a renda fixa. Mas fique tranquilo, tem o Júnior, tem vários sócios assessores que podem te apoiar muito mais próximo disso. A gente tá falando de investimento lá, Júnior, mas a gente já falou dos quais produtos investir, agora, como investir lá no exterior? A gente tem um aplicativo, a pessoa física, pessoa jurídica, esse tema que eu quero trazer agora. Então, como que eu invisto lá? Eu invisto através da minha pessoa física, eu invisto através... Eu tenho uma PJ aqui,
esse tema aqui, não sei se vai te aprofundar muito, né? Fazer minha PJ aqui, PJ lá fora, vai ficar um pouco mais complexo, mas eu invisto, pessoa física, posso investir lá fora, ou eu, minha pessoa física, abro uma empresa lá fora para investir? Quais são as modalidades que a gente tem hoje? Eu já sei mais ou menos, mas esclarece pra gente. Legal, legal. O que vai diferenciar se você vai fazer na pessoa física ou se você vai montar uma offshore, né, que é uma PJ, para investir lá fora, vai ser o montante que você vai aplicar, tá? Por que isso? Se você vai fazer na pessoa física até US$ 500 mil, tá? É interessante, né, que você faça isso na pessoa física, né, por questão de custo, tá? Então, na pessoa física, você vai, né, pede seu assessor ali para abrir a sua conta, é gratuito, né, você não tem custo nenhum para fazer isso, e aí você vai e, vamos dizer que você quer ter, você tem, sei lá, R$ 1 milhão, e você quer ter 25% dos seus investimentos fora, né? Você pega R$ 250 mil e manda, né, lá para fora. E aí você pode falar, né, quais são os custos que o assessor, que o cliente tem Na pessoa ao física enviar dele. na pessoa física esses recursos, Diego. Quando o cliente envia, propriamente dito, falando do câmbio aqui agora, do dinheiro chegando lá fora, primeiro que é muito rápido. O cliente consegue fazer pelo próprio aplicativo dele da XP, abre a conta ali em menos de 10 minutos, abre no mesmo dia, enfim, só questão de atualizar ali a abertura da conta. O único custo que ele tem de fato ali é o custo da moeda, dele enviar lá para fora, a gente vai ver mercado, como é que vai estar a cotação, e ele tem um IOF de 0,38, quando com o objetivo de investimento. Depois eu posso até falar mais um pouco mais dessa parte técnica de mandar o recurso para o exterior. Então, é 0,38 que ele tem da montagem da operação dele, mais o custo da moeda que a gente vai ver a mercado, de acordo com o volume dele. Dólar é igual qualquer outro produto, tá? Você tem muito para poder enviar, você consegue o melhor preço. Você tem pouco para poder enviar, vamos ver também quanto que a gente consegue negociar da moeda no mercado. Mas Perfeito. tarifa da manutenção ali não tem essa estrutura para abertura da conta. Maravilha. Então, na pessoa física, o cara vai abrir o seu aplicativo, vai fazer o envio 0,38 do IOF, né? Negociar com você o envio do dólar ali, e pronto, chegou lá, vai falar com o assessor dele o horizonte de investimento que ele tem, o perfil de investidor que ele é, aí o assessor vai montar, né, os bonds e as ações ou não, de acordo com o perfil de investidor do cliente, tá? Então, simples assim. Tenho mais de US$ 500 mil. Poxa, aí já fica interessante você abrir uma estrutura offshore, né? Por quê? Perdão. Até o que a gente falou aqui agora é para o cliente que ele tem até US$ 500 mil. Isso, Essa é a estrutura do isso, aplicativo ali para ele poder investir. Agora, isso. acima de US$ 500 mil. Isso. Acima de US$ 500 mil, aí já é interessante a gente abrir uma offshore, que a gente chama de PIC, né, que é uma Private Investment Company. A gente abre essa PJ em um paraíso fiscal, tá? E ao contrário do que muita gente pensa, tá? Isso é totalmente legal no Brasil. Eu A gosto gente sempre de ajuda frisar isso. a gente ajuda inclusive o investidor a fazer isso, tá? A montar como uma empresa, né? A gente utiliza a Astrid para fazer isso lá no escritório, né? Que das pesquisas que a gente fez foi a que atende muito rápido o cliente, né? Tem Você um trabalha preço 4, muito 6 bom, mãos, né? Tudo eles muito são próximo. rápidos, né? Então é uma startup, então você consegue agilizar os processos, está tudo automatizado, já faz automaticamente a sua declaração de imposto de renda também, né? Se passa de US$ 1 milhão, tem que fazer uma DCBE, que é uma declaração anual também, então já faz tudo isso para você. Então, e logicamente a gente ajuda, né? Como a gente faz isso muito, a gente já sabe, né, o processo e já conhece todas as pessoas lá, então fica muito mais fácil de fazer essa offshore. E aí você abre essa offshore nesse paraíso fiscal, pode ser BVI, né, que são as Ilhas Virgens Britânicas, ou Bahamas, é o que a gente mais utiliza, né, essas duas. E aí, uma vez que essa PJ está aberta, a gente vai nos Estados Unidos e abre a conta da PJ lá. Por que a gente faz isso, né? Porque dependendo, Diego, se os investimentos que estão ali dentro dessa offshore, né, os investimentos que estão dentro alocados lá fora, tá? Se não Sim. estiver dentro do offshore, né, você, se for de raiz americana, que são no caso dos ETFs, né, que eu Sim. citei aqui atrás, você pode ter o que a gente chama lá fora de estate tax, tá? Que é um imposto sobre sucessão que pode chegar até 40% do patrimônio. Tá? Vamos tratar sobre essa parte da sucessão. Exato. Então, dá um pause aqui. A gente faz acima de US$ 500 mil, né? Como uma PIC, uma offshore. E o custo, geralmente, para se montar isso, tá? Em torno de $1.500 para você fazer, montar, né, a estruturação uma vez na cabeça. E anual. E anualmente é uma mensalidade de $165, tá?
para você manter a offshore. Por Mas isso que eu falei dos custos, né? Que mas seria mais na parte de contábil. Você tem o custo de estruturação. Quanto você falou mesmo? Acho que $1.500. $1.500 de estruturação, que você não vai ter todo ano de estruturação. Você estruturou uma Uma vez vez, que é a só. abertura de PJ. Exato. Quando a gente fala de estruturar lá fora, é constituir o seu contrato social. Vamos trazer para cá. E depois o seu custo de manutenção de contabilidade, como você teria aqui. Só que lembrando que tá em dólar. Se o capital tá lá fora, já pode pagar até por lá diretamente. E a gente já entra no gancho da sucessão, Júnior. Meu dinheiro tá lá fora. Aqui no Brasil, eu tenho alguns instrumentos também de sucessão do meu patrimônio, mas ele vai proteger meu patrimônio que tá aqui. E esse que tá lá fora, como que eu passo isso para minha família? É isso, né? Como é que eu transmito isso para meus familiares? Maravilha. Aqui eu vou dividir também em duas partes, tá, Diego? A parte pessoa física, lá fora tem uma questão que a gente apelidou, né, de TOD, né, que é Transfer on Death, que... Eu tô adorando o seu inglês. Você fez aula com o Thomas. Thomas é o nosso sócio lá, que ele dá aula de inglês no escritório, além de ser assessor. Isso aqui, na realidade, eu peguei naquela época que eu fiquei lá na XP Miami e Nova York, eu fiquei lá aqueles 2 meses, justamente para azeitar os processos, que teve aquela questão, né, política aqui. A gente falou internamente lá, falei, cara, isso aqui pode impactar bastante, deixa eu ir lá para fora, né, deixa eu azeitar mais os processos lá. E, né, a gente realmente, né, o resultado foi o que a gente estava olhando nas pesquisas. Sim. E aí os clientes quiseram enviar cada vez mais dinheiro lá para fora. E nós estávamos, né, prontos. E talvez, né, tirando a pandemia, que eu trabalhei bastante, talvez essa época aí das eleições aí foi a época que eu mais trabalhei também. Você também, né? Foi um dos períodos que a gente mais viu recurso pro exterior. Nunca vi tanto assim. Cara, era reunião de 8 às 8 quase todo dia. Foi... Então, bons tempos. O TOD é o instrumento é um dos instrumentos que a gente tem de sucessão. Exato, né? Então, você pode, na pessoa física, você pode fazer isso, tá? Que aí você escolhe ali, né, alguns beneficiários e na sua falta ali, né, esse dinheiro, ele passa para os beneficiários que você colocou ali, tá? Lembrando sempre de você não ultrapassar $60 mil, tá, gente? Porque a partir de $60 mil você passa a ter state tax sobre esse excedente, tá? Mas vamos falar também isso aqui. É só sobre o excedente, tá, pessoal? Então, eu tenho 61, vou pagar sobre 61? Não, você vai pagar sobre 100, esse 1. Tem um 100, vai pagar sobre os 40. Exato. Se for bens de raiz americana, tá? Que, né, ETFs, ações americanas, tá? Bonds não entram nessa conta, tá? Mas tem outros instrumentos, como trust. Isso eu falei na pessoa física. Aí, na pessoa jurídica... né? Pessoa jurídica que eu sou PF, abri meu offshore, essa offshore lá, que vai custar na PJ lá fora. Que a gente fala que é PIC, né? Que a gente abriu no paraíso fiscal. Né? Esses paraísos fiscais, eles têm alguns instrumentos jurídicos, né, que a gente não tem aqui na nossa lei brasileira. E aí você tem um trust, você tem um joint tenants, né? Então você também pode fazer um testamento lá, tá? E aí é você, né, conversar com o seu assessor e com o advogado da empresa que a gente faz essa ajuda, né, para montar essa PIC, para ver qual que faz mais, né, qual fica mais interessante para o cliente, né? Porque vai depender muito de como ele é casado, né, se ele tem filho, se ele não tem, se esse patrimônio lá fora é mais de 50% que ele já tem de patrimônio aqui, né, no global dele, tá? Então você tem que considerar isso também. Então não tem nenhum melhor, nenhum pior. A gente tem que analisar. Agora, tenha algum instrumento de sucessão lá fora, tá? Ou seja, transfer on death, se você for uma pessoa física, ou na pessoa jurídica aí, um desses três, tá? Porque não dá sem pra nada, fazer sem... realmente vai ficar... Na sucessão vai ficar mais, que aqui, às vezes, ficar mais complicado mais um pouco habituado de ter o investimento e nem pensar nisso. Lá fora é muito importante. Inclusive, uma curiosidade de um cliente nosso, de um dos nossos assessores lá, sócio, que a gente trouxe o recurso de herança lá de fora, inclusive estava numa trust. Foi super simples. Contrato da trust, documento da cliente, a conta dela aqui. Então, assim, foi um processo muito tranquilo de fazer, porque o instrumento ele é muito prático, vamos dizer assim, muito simples de poder executar ele, tá? E por enquanto também, Diego, tem mais uma questão que por enquanto tá sendo interessante também ter investimentos lá fora, que a gente, entre aspas aqui, né, tá num limbo jurídico em relação ao ITCMD, né, que é o Imposto de Transição Causa Morte e Doação estadual, que a gente ainda não tem uma lei complementar que exige
que os estados eles cobrem esse investimento, tá? Então, por enquanto, tá? A gente tá sem esse ITCMD também lá fora, tá? Bom, a gente já seguindo um Mas já pouquinho, tem pauta pra taxar, tá? Então, tem que tá, tem que acompanhar. tem que Quando, de acompanhar. repente, quando você estiver vendo esse episódio aqui, né? Dá uma olhada aí com o seu assessor, com o seu contador, que talvez Qual é a nova legislação possa atual? ter Pode ser sido que amanhã taxado. já tá diferente já, tá? Exato, exato. Júnior, a gente dando sequência aqui já, seguindo para os 3 últimos temas finais já, encerrando quase, quase um pouquinho. Eu tenho lá investimento, mas eu tô vivo, né? Não morri, eu tenho que pagar meu imposto. Aham. Quanto que a gente tem de imposto, né? A gente não é contador, mas a gente tem um breve conhecimento ali também de que o cliente tem de custo ali, o que o cliente sempre pergunta, tá bom, coloquei o dinheiro lá fora, mas e aí, Júnior? Uhum. Quanto que eu vou pagar? Acho que uma das primeiras coisas que o cliente pergunta, como é que eu pago? Tanto que eu tenho que pagar de imposto. Uhum. Como é que é na pessoa física, esse recurso lá fora? Como é que tá É. atualmente? Tem uma mudança recente na Teve uma mudança legislação. recente na nossa legislação em relação a investimentos offshore também, tá? Então, hoje, assim, simplificando aqui, você vai pagar 15% da pessoa física se você enviar os seus recursos. Quando você sacar os seus investimentos, tá? Você paga 15% sobre o que você teve de rendimento. E você paga isso uma vez ao ano só, que agora em abril, né? Você vai fazer todo o seu reconhecimento que você teve de ganho em 24 e aí você vai emitir uma DAF e vai pagar. Inclusive, agora a XP ela lançou, inclusive, essa semana, tá? Janeiro de 25, um aplicativo. Na verdade, assim, ela fez uma parceria com o aplicativo. Tá dentro do aplicativo. Tá dentro do aplicativo da XP, ela já vai te entregar isso com o modelo prontinho para você declarar se for uma pessoa física, tá? Então, essa mudança, olhando o lado bom, diria que um pouco facilitou. Assim, tô olhando Aham. o lado bom da vida, o lado bom da coisa. Facilitou um pouco, É, fazer uma vez no ano. facilitou dessa forma, mas Não tô nem entrando no mérito de quanto que é o imposto ou não. porque tinha alguns investimentos que no passado, né, com a legislação anterior, você pagava até 27,5. Só que também, para pessoa física, você tinha isenção de até 35 mil, que hoje você não tem Não mais. tem mais, o que eu tô falando. Eu tô querendo Né? olhar o lado bom. Exato. Eu tô querendo olhar o copo meio cheio. É. E na PJ? E na PJ, você. Aí tem dois modelos, Lembrando né? que na PJ lá fora. Isso. Na PJ lá fora, na isso. sua offshore. Você tem dois modelos de você fazer a sua PIC, né, na sua tributação, que seria opaca e transparente, tá? Na transparente, você vai ter a mesma tratação que você, como se pessoa física fosse. Diria como era anteriormente, que era só quando tinha de fato o fato gerador. Não, exato. Então, a transparente, você declara como se fosse pessoa física. O nome dito, né? Exato. Né? Você vai declarar ativo por ativo, e aí, né, quando você Transparente vender... mesmo. É isso que eu tenho, ó. Você tem que mostrar lá no seu imposto de renda, ó. Eu tenho isso, como se fosse na pessoa física, tá? Agora, se você tem um opaco, você não precisa declarar tudo que você tem lá dentro de investimento. Você vai botar só o valor, né? Só que aí você vai ter que pagar o imposto de renda anualmente, tá? Versus o transparente, você só pagaria se você vendesse. Lógico, tem que ver com o seu contador, analisar tudo no detalhe, mas via de regra, essa a regra geral. Mas assim, todos os nossos clientes escolheram o opaco para justamente não ficar ali colocando, né, todos os investimentos que tem lá dentro, né? Foi, né, a escolha deles. Eu tô... Pessoa física, eu não tenho uns 500 mil dólares ainda. Por enquanto, né? Por enquanto, mas dolarizo boa parte do meu patrimônio, dia com poupança, mas enfim, cada um tem o seu perfil de investimento. Ó, a gente já falou de quase todos os temas aqui praticamente que tipo falar, já antecipamos falando sobre as cláusulas de sucessão, de como é suceder o recurso lá fora, comentamos sobre como é o imposto quando eu estou vivo, eu tenho que pagar o imposto. Falamos sobre das offshore, por que investir lá fora, do que tem no aplicativo, é muito simples, muito fácil investir lá fora. E para a gente encerrar, tema que está muito quente, o governo Trump. Do governo agora, tá bom investir lá fora, não tá bom investir lá fora. O que a gente tem desses dois pesos, assim, de que teria o lado, eu diria lado positivo, né? Os pontos positivos e os pontos negativos de estar investindo lá fora com esse novo governo agora. O que esperar? Ainda bem que sua dois pontos aqui. pergunta foi essa, tá? Se tá bom investir lá fora, né? Porque se fosse assim, a bolsa vai subir ou vai cair com o Trump? Como pergunta, o dólar vai subir ou vai cair? Isso aí realmente, né? Tem um economista que fala que é muito difícil você fazer previsão
especialmente sobre o futuro. Então, e as nossas mentes, né, lineares gostam dessas previsões, né? Tanto que as pessoas adoram seguir o relatório Focus, né? Mas se for olhar 24, né, como ele começou e como ele terminou, foi completamente diferente, né? Se ele ia para um dígito, pô, foi para dois. Dólar ia para baixo, foi para cima de Porque vai 6. andando, ele É, vai movimentando. exato, né? Então, assim, a gente pode citar alguns pontos que poderiam ser bons para a bolsa, para o mercado, né? E outros que seriam pontos de atenção, né? Então, assim, vamos focar primeiro nos pontos aqui, né? Até fiz aqui uma colinha, né? Que ele está com a pauta, né? De corte de imposto, né? E se você corta o imposto, a empresa, ela tem mais lucro. Se ela tem mais lucro, né? Automaticamente, ela deveria valer mais, porque sobra mais dinheiro no fluxo de caixa dela, né? E como o valor eixo das empresas, né? É fluxo de caixa, né, trazido a valor presente, né? Fluxo de futuro trazido a valor presente, né? Então a bolsa deveria valorizar, né? Sim, ele é um empresário também, bilionário, né? E, inclusive colocou vários bilionários juntos para, né, ali dentro para fazer o governo com ele, Inclusive, o Elon né? Musk. Inclusive o cara mais rico do mundo, né? Então, inclusive foi uma das questões que pode ter, né, ajudado ele a se eleger, né? Então, assim, ele é um cara pró-mercado, né? Então, se um cara pró-mercado, né, a bolsa poderia subir também em relação a isso, né? E você tocou no ponto do Elon Musk. Ele criou aquele departamento ali de eficiência, né? Então pode ser ali que, né? Eu não duvidaria nada, né, do Musk, até pelo todo o histórico que ele tem. Então ele poderia, né, melhorar a eficiência, né? Cortar alguns gastos ali que não faz sentido, né? Sim. E aí você, né, melhoraria a questão do déficit fiscal, né? Que os Estados Unidos têm em relação à dívida PIB dele é enorme, né? Então esses seriam, vamos dizer assim, os pontos que poderiam fazer que a bolsa subisse, né? Então, Não subisse lá fora. isso, na bolsa americana, né? Então, você teria mais algum ponto que você possa Eu lembrar acho que aqui? o outro ponto que eu ia lembrar é sobre o ponto negativo, né? Falando do ponto Uhum, positivo e do ponto negativo que eu vi da minha leitura, né, sobre essa parte da economia do Trump, que poderia afetar uma tarifa maior sobre o Brasil, mas segundo estava olhando as últimas dados da economia, que os economistas falam, um último relatório que eu vi comentando sobre a Tatiana Prazeres, que é a secretária de Comércio Exterior do Brasil, não assusta tanto de querer tarifar o Brasil, não é interesse tanto lá do governo, uhum, pelo menos das conversas uhum, entre eles. Inclusive, se tivesse alguma coisa nesse sentido, sim, poderia impactar em média 2 bi no nosso PIB de forma negativa, tá? Anotei. E ainda, depreciar o nosso real, que depreciar fica mais caro, você manda dólar para fora, em média uns 4%. Isso que os uhum, economistas falam, mas a princípio não assusta que não tem essa conversa, não tem essa ameaça contra o Brasil. A gente é muito parceiro. Inclusive, o Brasil tem um imposto até alto, em média, de 11% em relação a alguns produtos americanos. E o Brasil não, os Estados Unidos lá fora tem uma tributação em relação ao nosso produto de 3,3%. Só que alguns produtos que a gente tarifa dos Estados Unidos não são produtos que são tão consumidos por eles lá. Tá me uhum. compreendendo? Então, assim, a gente tarifa, mas não são produtos que são muito comprados por eles aqui no Brasil. Então, diria que poderia afetar tanto seria essa parte de aqui Brasil, lógico, tributar China, tributar Canadá, México, sim, poderia impactar, Uhum. impactar a gente aqui, mas Acho que é tem mais um uma. ponto também que é um pouco complexo, né? Que uma promessa do governo Trump era, deportar alguns imigrantes, né? E aí se ele faz Esse isso, ponto eu vou comentar também. e aí se ele faz isso em grande quantidade, aí você tem uma pressão inflacionária muito grande, né? Porque a Sírio querendo participar da Participar nossa da conversa conversa aqui, aí. tá? Porque você diminui, né, a força de trabalho, né? Então você tem menos pessoas querendo. A indústria falta mão de obra. Eles faltam mão de obra, e aí se você tem menos pessoas, né? E o emprego ele continua sendo ofertado, né, crescendo, você pode ter uma inflação de salários. Tá? Então você tem inflação de salários, uma economia que cresce e menos gente trabalhando, né? Isso pode impactar a inflação. Aí se isso pega na inflação, você tem que subir os juros. Aí você sobe os juros, automaticamente você, né, você tem aquele ciclo ruim da economia, né, que você sobe os juros, aí a empresa paga mais juros, né, com essa questão, e aí poderia ser pior para a bolsa e para o mercado um juros mais alto, tá? Sim, sim. Assim, se a gente for discorrer aqui, Júnior, a gente vai falar sobre Trump, sobre economia. Vamos falar a noite toda.
E acredito que vai ser dificilmente a gente chegar num Sim, consenso, no consenso sim. final. Diria que a gente tem que acompanhar como é que são esses novos passos, como é que vai ser. Pô, a gente tá falando, não tem 20 dias, não tem 30 dias que é o novo governo, é acompanhar, tá sempre acompanhando a economia. Uhum. Eu gosto sempre de dizer, a gente já poder encerrar, que o dólar especificamente, não adianta a gente olhar para o retrovisor. Se você reparou as notícias sobre dólar, tudo são sobre o que aconteceu, o que fez o Exato. dólar, o que o dólar subir. Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe para onde o dólar vai, porque toda vez que perguntar o dólar vai subir, vai cair, tem que te falar quanto que vai subir, quanto tempo que vai ficar, e ninguém tem essa palavra. O que que a gente pode fazer? Dividir em três coisas. Sim, acompanhar o que está acontecendo no mercado, olhar esse retrovisor, mas a gente dirige olhando através do para-brisa, olhando para frente. E, Uhum. e o terceiro ponto que está envolvendo isso tudo, para o empresário, é cuidar do seu fluxo de caixa, cuidar do seu custo, tudo que você pode fazer, que aí tá na sua mão, aí você controla. Agora, dólar, ninguém controla. Ninguém. Quem você viu que sabe, por gentileza, eu quero aprender também, quero saber quais são as métricas que ele utiliza, quero compartilhar com o meu cliente, quero comprar a dólar dele, enfim, não sei, quero aproveitar da melhor forma. E queria deixar algum recado final, Júnior, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Assim, como o papo aqui, né, foi sobre investimentos, eu acho que a última dica que eu posso deixar aqui é que o investidor, ele é um eterno, vamos dizer assim, frustrado, né? Por que essa palavra? Igual se você tem um investidor diversificado, né, vamos dizer assim. Porque se você tem um investimento que é renda fixa, bolsa brasileira e ativos americanos, né? O ano passado, poxa, renda fixa, né? Se você estava ali no CDI, pegou aqueles preços maravilhosos de 14, 15%, você se deu muito bem, né? A bolsa brasileira, você perdeu dinheiro, né? Agora, a bolsa americana e o dólar, você, né, ganhou muito dinheiro. Então, você se frustrou com a bolsa americana, com a bolsa brasileira, né? E aí, esse ano, né? Poxa, a renda fixa pode ir bem, né? Vamos dizer que a bolsa brasileira, né, tá subindo aqui pouca coisa no mês, mas tá subindo. Vamos dizer que ela possa subir, tá? E né, o dólar tava 6,20, tá 5,89 agora, né? É, porque foi 27, 27 de janeiro. Então, aí vamos dizer que o dólar no final do ano fecha aí abaixo de 6, né? E a bolsa não suba tanto, né? Aí você se frustrou com o investimento tá sempre aqui. se ancorando em alguma coisa. Exato. Então, o segredo, né, é isso. Você tem uma carteira diversificada e se ficar posicionado no longo prazo, né? Então, assim, Isso estabeleça um mesmo. percentual que você quer para renda fixa, um percentual que você quer para a bolsa brasileira, ou se você não quer a bolsa brasileira, e um percentual para você investir no exterior, né? E de acordo com o tempo, né, converse com o seu assessor, de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, você faz esse rebalanceamento, tá? E aí você tem certeza que no longo prazo, né, você vai ter um portfólio que ele, né, tem menos risco, porque uma coisa é descorrelacionada, né, com se aqui vai bem, né, lá fora pode ir bem, e se aqui vai mal lá fora pode ir bem, isso ajusta o portfólio, tá? E fazer isso ao longo do tempo e ficar posicionado por longo prazo ali, que eu tenho certeza que se fizer essa estratégia, Vai dar certo. vai dar muito certo. E Top. contar, claro, né, com todos os assessores aqui E da Golden da Golden Investimentos Investimentos, para ajudar lógico. aí a fazer os seus investimentos. Perfeito, excelente, Júnior. Quero encerrar agradecendo mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Quando eu falei, Júnior, vamos lá trocar uma ideia, falar sobre mercado internacional, não tinha pessoa mais apropriada no nosso escritório para poder fazer. Então, sou muito grato pela sua oportunidade com você aqui, pela oportunidade no dia a dia de aprender com você também, de aprender com o Guilhermão lá, que está sempre junto com a gente também. Importante citar todos que fazem parte ali da Golden, que fazem a Golden, que faz a Golden acontecer. Então é isso. Agradeço. Obrigado, meu Obrigado, camarada. irmão. Valeu, Tamo sucesso, tamo viu? junto e Tamo até a junto. próxima. Valeu, valeu. Valeu.